Obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Eu sou o Lawrence e vou falar para vocês um pouco dessa perspectiva do perdão, um pouco sobre o que a ciência nos traz a respeito do assunto e essa parte de dores crônicas é onde a gente atua e vê muito, tanto na prática quanto também na literatura científica. Bom, o perdão é, do ponto de vista científico, uma estrutura mental de sentimento muito complexa. O espectro de perdão, de perdoar, ele é muito amplo. Existem faltas, agressões, violências que demandam o perdão de quem foi agredido, que vai variar muito, tanto da parte do agressor e da agressão, como também da parte do receptor, o agredido. Então a ciência consegue sim mostrar aspectos onde é facilmente identificável as mágoas, os ressentimentos. Há estudos que trabalham muito dor crônica em pessoas que foram abusadas na infância. Então, seja violência física, violência sexual, violência moral, verbal, é possível medir isso. E há um consenso. A mágoa, a raiva, o ódio gera transtornos significativos para a nossa saúde. A ciência nunca vai dizer, olha, você está sofrendo essa agressão, você passou por esse abuso, porque na outra encarnação você fez isso. Não, a ciência não vai falar sobre isso, e é bom que não se fale sobre isso. É bom que a gente amadureça e entenda que perdão é uma estrutura de sentimento poderosa para salvar você contra si mesmo. Mas é necessário que você acorde para a realidade de que a relação com o agressor, com o abusador, tem que ser cessada para promover segurança. Então a ciência ela olha muito sobre esse aspecto. Inclusive há estudos que dizem que as pessoas que perdoam, mas continuam se submetendo a serem agredidas, vivem mal, vivem com mais estresse. Nós temos um sistema hierarquizado de controle, de homeostase, de saúde funcionando em nós. O sistema neuropsíquico, endócrino, imunológico. Então, a partir do funcionamento cerebral, mental, eu interfiro nos aspectos psíquicos, que por sua vez mexem nos meus hormônios e também repercute no meu sistema imunológico. Então, qualquer fonte de estresse é algo ruim, é uma sensação que te obriga a sentir-se ou na necessidade de lutar, de enfrentar, ou na necessidade de fugir, de correr daquela situação. Então, o estresse gera consequências. E estarmos magoados, ressentindo pensamentos negativos de forma crônica, vai interferir nessa cadeia hormonal, imunológica e vai prejudicar a nossa saúde. Tem um estudo que eu entrei em contato há alguns anos atrás, de uma pesquisadora que ela pegou pacientes com uma situação clínica de muita dor chamada fibromialgia. Eu não
vou pedir para levantar a mão aqui quem tem fibromialgia, mas é capaz que vai levantar uns 2 ou 3. E ela identificou em uma parte desse grupo abuso na infância, muito abuso sexual, ainda é comum, abusos de várias naturezas, abandono, e ela promoveu para esse público a chamada Forgiveness Intervention, intervenção do perdão, que era um programa de 6 meses. Isso me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente banaliza um pouco a palavra perdão. É difícil, é complexa a coisa, não é fácil. Ah, perdoa. Como que é o processo do perdão? Não é simples. Essa pesquisadora e psicóloga, ela fazia 6 semanas só para a pessoa entender o que é o perdão. 6 semanas de psicoterapia. Você sabe o que é o perdão? O perdão funciona assim. Perdão não é ser conivente, cúmplice do mal, da agressão. O perdão é uma transformação interna, onde você vai agora mudar os seus sentimentos em relação àquilo que te afetou, aquilo que te magoou. Mantenha-se em segurança, mas transforme esse sentimento. E ela concluiu no final do estudo que há um impacto significativamente positivo na melhora das dores crônicas nas pessoas capazes de perdoar. O perdão é uma libertação. O perdão promove a capacidade da pessoa se valorizar, porque enquanto mantemos a raiva, o ódio e a mágoa, nós estamos nos colocando num patamar de valor inferior, porque você se permite ser agredido ou agredida continuadamente, mesmo que na realidade a agressão não exista mais. A pessoa já até está longe de você, mas ali, remoendo, ressentindo, você revive as agressões e o seu sistema neurológico não sabe se aquilo é realidade de fato ou se é uma coisa da sua cabeça. Então, se você está se sentindo agredido, sentindo e relembrando as cenas da agressão, para o seu organismo, ele está sendo agredido de forma presente e real. E as substâncias químicas produzidas pela sua imaginação vão repercutir na sua saúde física, através dessa cadeia que envolve neuro, psíquico, endócrino, imunológico. Então, quando, isso está bem estabelecido também pela ciência, quando se promove uma terapia de perdão, de ensinar o que é o perdão, está se estabelecendo uma terapia anti-estresse. Está promovendo paz, alívio, e isso vai ter consequências, inclusive na dor. Muito da dor vem do estresse, da angústia. A gente às vezes brinca, né, no consultório, que as pessoas chegam e dizem assim: olha, o médico falou que a minha dor é psicológica. Ele está errado ou ele está certo? Gente, não existe uma dor que não tenha um componente psicológico. É impossível sofrer dor física sem abalar o mental, o psicológico. E é impossível sentir um sofrimento psíquico sem afetar o físico. Nós não somos separados das nossas emoções, da nossa mente. O nosso corpo e a mente funcionam como um conjunto. Então, toda dor vai ter um componente psicológico, e toda dor crônica demanda uma atenção
psíquica, junto com a atenção física. Eu brinco assim, do jeito que o ortopedista precisa do fisioterapeuta, o psiquiatra precisa do psicólogo. Do jeito que a gente precisa tratar lá o músculo, a gente precisa de educar a mente. Então é nesse sentido que a terapia do perdão, sendo um processo de revalorização de si mesmo, ressignificação das mágoas, eliminação dos pensamentos e sentimentos negativos, vai promover saúde, te deixando neuroquimicamente mais saudável, te deixando mais relaxado, com menos tensões. A gente já tem tensão e problema demais no mundo. Então o perdão, com certeza, é um benefício para si próprio e que vai interferir diretamente na nossa saúde. É isso. Perdão aqui, estou passando na frente do César, o meu psiquiatra, que é importante nos programas que a gente faz, né, junto, eu, o Hélito, o Quincas e o César, a gente sempre, no começo eu sempre falo, César, fala aí primeiro, né, porque é importante, você fala a gente escutar, trabalhar e acalmar a mente. E aí eu já peço perdão também para vocês, que a ideia é fazer coisa rápida aqui, a abordagem inicial 15 minutos cada um, mudar um pouco a dinâmica pela aproveitar o tempo e abrir para perguntas e respostas. Eu conversei com o pessoal aqui, eu acho que se der certo, eu acho que vale a pena, não é toda vez que a gente tem um espaço para consultar com o psiquiatra, né? Eu vou fazer as minhas perguntas aqui, com o ortopedista para as dores, né? E o último oncologista, que com certeza eu também trabalho isso, né? Muita gente chega e fala, você é muito bom médico, mas eu nunca quero precisar de você para tratar de oncologia. Mas, enfim, é o jeito que a gente lida. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista, sou trabalhador da Casa Espírita, porque quando ele anunciou, ele só chamou o César, né? De trabalhador da Casa Espírita e voluntário do Fraternidade Sem Fronteiras. Aí eu escutei e falei assim, mas eu e o Lauro somos igualzinhos, César. Então, eu também sou trabalhador da Casa Espírita, voluntário do Fraternidade Sem Fronteiras. Começando a falar um pouco do tema do perdão, eu queria usar só uma frase aqui inicial. A frase é de Madre Teresa de Calcutá. O César estava até no almoço falando que Madre Teresa, quando ganhou o Prêmio Nobel, eu não sabia disso, né, César? Quando ganhou, foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, foi a única que não quis receber, não um prêmio, mas todos os festejos, o cerimonial, o jantar, de ser uma ganhadora. Pelo contrário, ela falou assim, eu até recebo, mas vamos reverter isso para a caridade com os pobres? Quando ele falou isso, a gente fica lembrando nesse trabalho do voluntariado, né, e tenta Fraternidade Sem Fronteiras. É tão interessante que a gente vai na cabeça contabilizando isso tudo. Tipo, você quer me agradar, ou então quer deixar a gente feliz? Vamos trabalhar nesse nível de entrega, de doação, não é tirar um pouco a mais de si, nem um pouco mais de dinheiro, enfim, é fazer um esforço no fim de semana, a gente costuma falar muito isso, né? Faça um esforço interno de um fim de semana, de um sacrifício para gerar um benefício a um outro filho de Deus que está numa expiação às vezes mais dura do que a nossa dentro do nosso parâmetro, porque usar esse tipo de comparação é muito melhor do que a comparação que o algoritmo põe a gente para fazer. O algoritmo hoje, a internet, ou até das conversas, porque a gente é repetidor até do que a gente está escutando, põe a gente para comparar sempre num algo a mais e põe a gente para sofrer. Esse tipo de comparação gera sofrimento. Só que há um outro tipo de comparação que trata as nossas dores. E onde que eu quero chegar com o tema perdão? Se tem um perdão em nível superior, isso eu não estava nem pensando, estou querendo falar isso aqui agora. É um perdão que a gente pode fazer de uma maneira comunitária
aos mais de milhões de almas que durante 338 anos forjaram essa terra na época da escravidão. Esse é o máximo de perdão, e agradeço a oportunidade de podermos estar aqui para exercer esse pedido de perdão, porque às vezes os papéis poderiam estar trocados. Às vezes a gente foi o agressor e agora a gente é aquele que pede o perdão por ter agredido no passado, é aquele que está com a oportunidade de trabalhar esse perdão em nível macro. Aos olhos de Deus é tudo perdão. É o perdão que o Laurence falou, interno, que vai lá no micro e perdoa o que eu ando fazendo com as minhas células, perdoa o que eu ando fazendo com agressão ao meu organismo. Está tudo certo, nós estamos no caminho de evolução, só que eu ainda vou falar a frase da Madre Teresa, viu, César? Eu falei aqui, eu ainda vou falar a frase dela. Mas a gente agride internamente as nossas células, elas ficam esperando o nosso mecanismo e ficam esperando o nosso perdão. A gente perdoa para buscar saúde interna, a gente perdoa aquele que de uma maneira às vezes incondicional, que são os bons estudos hoje. Tem um francês, o Jacques Conte. Esse francês, ele é uma das grandes sumidades hoje em estudos de perdão, principalmente porque os estudos dele demonstraram que o perdão, aquele que traz maior benefício na saúde física, é aquele perdão incondicional. Sabe aquele perdão que a gente não condiciona aquela pessoa, eu estou aqui, eu tenho que esperar ela vir pedir desculpa para mim. Ou então a gente condiciona, então eu vou perdoar, mas depois eu quero isso e aquilo. A gente fica sempre pondo certas, vamos dizer assim, condições em que às vezes não há libertação real. Ele fez esses estudos para tentar entender por que crianças repetiam às vezes o mesmo padrão. Crianças que eram muito maltratadas durante a infância, às vezes cresciam e viravam adultos que maltratavam também. Por quê? Porque às vezes não trabalhou essa questão de se libertar do mal que lhe foi feito. Isso é tão difícil, porque esses níveis de perdão é aquele primeiro condicionando, depois eu vou perdoar, mas eu quero que alguém também reconheça que eu ando fazendo um esforço muito grande de perdão. Não, depois eu vou simplesmente perdoar para caminhar mais livre, mais leve na minha jornada, porque eu sei que durante a minha caminhada eu vou agredir muitas pessoas, mesmo de maneira inconsciente. Então, a Madre Teresa, ela tem uma frase interessante que ela fala assim sobre o perdão. O perdão é uma decisão, não um sentimento. Eu achei isso tão legal. É uma decisão. Porque quando perdoamos, não sentimos mais ofensa. Esse é aquele perdão ali, ó. Perdão na essência, lá no fundo espiritual. Não sentimos mais esse rancor. Então, sabe aquele perdão de que eu sento aqui do lado do César e ele vem me agredindo? Não é nossa vida, não. Isso aí é só um exemplo, tá, César? Eu venho brigando com ele durante 1, 2, 3, milênios. Chega um momento, nessa agressão de que um não consegue perdoar o outro, diluiu-se ao longo do tempo quem tem a razão e quem é que está precisando mais do perdão do outro. Por quê? Porque nessa briga eterna, acaba que ninguém tem mais a razão e a gente ficou perdido num ambiente de disputa, de pior, de endurecimento dessa mágoa, ressentimento, e um sentimento às vezes de ira que vira uma vingança. Na vingança, todo mundo perde a razão, mesmo aquele que acha que tem um pouquinho mais, que seja percentuais a mais de perdão um do outro. Então aí tem que ter um momento em que tem que dar um basta e eu sentar aqui do lado do César e não sentir mais toda aquela energia de que eu tinha, ou de que eu queria jogar para ele, ou que ele jogou em mim em várias reencarnações, eu estar livre desse sentimento. E às vezes nem precisar falar para todo mundo que eu perdoei o César. Essa é aquela libertação de um real mecanismo de solicitação de perdão. E ela termina então dizendo de uma maneira mais amplificada: perdoa, porque perdoando terás paz em tua alma e aterá o que te ofendeu. É um circuito de que ele é tão potente
de que a paz que eu busco, e às vezes o que ela vem com um pequeno mecanismo de perdão sincero, ela amplifica de tal maneira que, de alguma maneira ou outra, porque o tempo ele é muito relativo, né? De uma maneira ou outra, essa paz e libertação realmente vai chegar naquele que te ofendeu, mesmo que por mecanismos que às vezes não entende, às vezes mecanismos de um pouco de dor, de sofrimento, mas os ambientes dentro da ciência vão acabar desenvolvendo aparelhos que eles vão conseguir identificar os pequenos sentimentos internos, sensações de vibrações em que a gente vai poder, às vezes, conectar e ver nódulos residuais. Isso a gente estava conversando domingo passado, né, César? O Quincas, né? O Quincas trouxe uma mensagem chamada Herdeiros da Luz. Essa mensagem eu achei bacana demais. Né, a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, psicografia de Chico Xavier, e lá tem uma parte lá que ele descreve da evolução da medicina, que vai chegar em aparelhos sensíveis para tentar detectar nódulos de mágoa que vão endurecendo no corpo espiritual e às vezes canaliza e materializa em doenças físicas. E quando está só no processo energético, começa a dar essa dor, a famosa fibromialgia e vários outros mecanismos que tem alteração energética mesmo, alteração mental e que somatizam dores no corpo. E que você vai em médico, faz exame, não consegue detectar, e às vezes uma boa conversa, entender esse mecanismo, fazer uma terapia, perdoar e usar terapias mais sutis, a homeopatia ou a acupuntura, às vezes te alivia e você sai desse círculo de nódulos, de tristeza, mágoa e ressentimento, causando às vezes num futuro doenças mais duras, materializando às vezes doenças degenerativas, é o tema, né, da nossa discussão, e às vezes doenças neoplásicas, que são os tumores. Então, sempre é tempo de perdoar e trabalhar na sutileza antes de que esse sentimento ruim te fortaleça e te aprisione cada vez mais. Passar a bola aqui para o meu amigo César. Som. Bom, pessoal, quando falaram do tema da palestra, né? Quais os benefícios do perdão para a saúde mental? Eu pensei da gente pensar é ótimo, né? Eu pensei da gente fazer um mecanismo inverso. Quem aqui já sofreu uma agressão, uma injúria, uma situação em que se sentiu magoado? Quem não levantou a mão está mentindo, eu sei. Muito bem. Quando a gente lembra daquela mágoa, daquela injúria, o que acontece no nosso pensamento, no nosso sentimento e nas nossas ações? A gente relembra a situação, a gente relembra uma cena, uma fala, uma palavra, uma situação, e a partir daí, uma descarga emocional vai gerar sintomas físicos. Então a gente sente boca seca, a mão esfria, a barriga embrulha, a gente começa a contrair os músculos, geralmente a gente contrai os ombros, a mandíbula, a gente morde. A gente faz assim, e se a pessoa passar naquela hora na nossa frente, ela vai escutar umas poucas e boas, não é? Geralmente é isso. Ou pelo menos esse é o desejo. E a gente revive aquela situação toda vez que isso acontece. Então, qual que é o benefício? Essa situação é boa? Esse sentimento, essas sensações são boas? Eu também não gosto. Então, qual que é o benefício para a nossa saúde mental quando a gente perdoa? Abrir mão de tudo isso. Parar de sentir essas coisas. Então, eu acho que a minha fala podia se encerrar aqui. Porque, na verdade, quando a gente perdoa, a gente não está buscando uma esfera espiritual superior, a gente não quer se transformar em alguém superior, nada disso. A gente quer voltar a ter bem-estar, a gente quer voltar a ter a nossa paz de espírito
que a gente tinha antes de ter sofrido aquela injúria. Então, qual que é o benefício do perdão? Ficar livre dessas situações. E é interessante porque o perdão, por muito tempo, ele ficou muito... ele foi estudado muito pelas religiões, pela filosofia. E há pouco tempo a psicologia tem se ocupado dessa proposta, da questão do perdão. E por quê? Porque se observou que as pessoas que perdoam são pessoas mais felizes, adoecem menos, né? E esse é um mecanismo que acontece mais ou menos na última década do século passado, mais ou menos 1994, quando se lança as bases da psicologia positiva. O que a psicologia positiva faz? A psiquiatria e a psicologia, ela se desenvolve estudando os transtornos mentais e o prejuízo que eles causam na vida de todos nós. Então, o que é uma depressão, e o que ela causa na pessoa, e quais são os malefícios, e qual que é o tratamento. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, enfim, vários transtornos. E aí, dentro das causas, que geralmente essas doenças são multifatoriais, mas dentro dessas causas estão os traumas, que o Lawrence falou muito bem. O que a psicologia positiva começou a pesquisar? Eles mudaram a pergunta. Eles fizeram a seguinte pergunta. Tá bom, traumas causam transtornos mentais. Mas por que tem pessoas que causam traumas e não ficam doentes? E mais... Por que algumas pessoas recebem injúrias, traumas, uma vida inteira e, ao mesmo tempo, elas são brilhantes? E aí eles começaram, então, a estudar essas pessoas. O que essas pessoas tinham de mecanismos psicológicos, emocionais, que faziam com que elas ficassem blindadas a essas situações que elas viviam? E um dos mecanismos é o perdão. E aí, por conta disso, essa capacidade de perdoar presente nessas pessoas, começou-se a estudar o perdão dentro da psicologia e da psicologia positiva. Agora, o que é o perdão? O perdão não é o esquecimento da injúria sofrida. Isso é Alzheimer, né? O perdão também não é reconciliar com a outra pessoa. Até porque, muitas vezes, a gente precisa perdoar uma situação onde a pessoa nem mais está aqui. Por exemplo, o meu agressor já morreu. Como é que eu vou fazer para perdoar? Então, o perdão também não envolve reconciliação. O perdão não envolve o abono da falta cometida. Tá? Porque tem pessoas que pensam assim, perdoar, eu não admito que essa pessoa fez comigo. Ela tem que pagar. Eu não perdoo. Mas o perdão não é isso. Isso quem resolve é a justiça dos homens ou a divina justiça. As leis de causa e efeito vão resolver essa questão. O perdão também não é amar o seu inimigo. Amor é convivência, amor é respeito, é construído. Você não precisa amar o seu agressor também. O que é o perdão? E aqui o Rodolfo e o Lawrence falaram já um pouco disso. A Madre Teresa de Calcutá também falou. O perdão é quando eu saio da postura passiva de agredido, e geralmente quando a gente é magoado, a gente está numa postura passiva. Então, a gente tem aquela... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou andando pelo mato e uma cobra me morde. Aí o Rodolfo, que está do meu lado, fala assim, César, vamos correr e vamos para o hospital, que tem tratamento isso aí. Vamos tratar essa ferida aí, esse veneno da cobra, aí a gente mata. E aí eu falo para ele assim, não, peraí que eu preciso conversar com a cobra. Dona cobra, por que a senhora me picou? A senhora não sabia que eu ia passar pela senhora sem te agredir? E nananã. E o Rodolfo fala, vamos César, vamos. Não, mas eu preciso entender por que ela me agrediu, porque afinal de contas, eu não fiz nada com ela. E nananã, vou morrer, no meio do capim lá. Né? Eu estou numa postura passiva diante da agressão que eu sofri. Qual que é a atitude que eu preciso tomar? Uma atitude ativa. De, peraí, eu sofri essa lesão. Agora eu preciso correr atrás
da minha cura, da minha integridade. Eu preciso voltar a ter a minha integridade. Então, o perdão, ele começa, primeiro, a gente assumindo que sofreu uma agressão. Por isso que eu brinquei, quem não levantou a mão está mentindo, né? Porque quando a gente assume isso, porque também a gente tem essa postura de um perdão, meio cristianismo, do cristianismo, assim, de não, o que é isso? Eu não sofri agressão nenhuma, não. Quem sou eu, gente? Eu sou um pecador. E a gente fica nessa postura que também não resolve, né? Então a gente tem que assumir. A primeira coisa é, realmente eu fiquei magoado com essa pessoa, por isso, eu confiei nela nisso e recebi isso em troca, papapá. Então a gente precisa assumir isso. A partir deste momento que eu assumo, eu já começo a virar a chavinha, eu já não sou mais vítima, eu já não estou mais nessa postura passiva. Eu já comecei a tomar minha rédea. Por isso que o mecanismo lá da caixinha é legal. Colocar as mágoas, colocar o perdão. Por quê? Porque eu estou assumindo isso. Eu estou colocando, eu estou materializando esse sentimento que me aplaca, que me magoa, que me machuca, e estou assumindo que isso acontece, que isso aconteceu em algum momento da minha vida. E a partir daí, eu tomo a decisão de que eu não vou mais sofrer por aquilo. Eu vou lembrar da situação, mas eu não vou sofrer mais por isso. Então eu vou lembrar, mas na hora que começar aquelas sensações todas no meu corpo, eu vou falar assim, não, peraí, eu já sei onde isso vai dar. E eu assumi que eu não quero mais isso. Então eu vou pôr uma música, eu vou beber uma água gelada, eu vou fazer uma caminhada, eu vou tomar um banho gelado, sei lá, eu vou fazer alguma coisa que me dê na telha e que me acalme, e que me volte a me sentir bem, para que eu volte a ter bem-estar. Eu assumo na minha vida que eu vou ter bem-estar, independente daquela agressão que eu sofri. Eu acho, não sei se foi a Mayla ou o Gibelli, de manhã eu estava ouvindo, vindo para cá, eu estava ouvindo na internet, no YouTube, a palestra deles. Eu acho que foi o Gibelli, ele falou isso num determinado momento, da gente assumir a postura de não mais sofrer. Não, foi a Mayra que falou, aí ela falou, a gente foi feito para ser toalha de rosto e não tapete. Não é? Então eu tenho que assumir que eu sou toalha de rosto, eu não sou tapete de ninguém. Quando eu faço isso, eu começo a mudar uma chavinha e aí eu sou capaz de avaliar a situação de outra forma. Porque aí é como se eu distanciasse dessa emoção doente que me faz sofrer. E aí então eu posso começar, por exemplo, a desenvolver mecanismos de empatia, que é de repente fazer assim, ó, peraí, eu na situação dele, talvez eu tivesse feito coisa pior comigo mesmo. Peraí, eu também fui meio bobo de aceitar tal situação, eu não devia ter feito isso e isso. A gente começa a assumir o nosso papel na situação como um todo. E a gente começa a criar, inclusive, uma força interna para lidar com essas situações de novo. Quando ela vier de novo, eu sei como que eu vou me proteger. Quando ela vier de novo, eu sei aonde isso vai dar e por isso eu não vou aceitar. Eu vou começar a falar não, eu vou começar a me respeitar, eu vou começar a achar o meu limite das coisas. Isso é perdão para a psicologia. E isso, para mim, foi tão bacana de entender, porque fica mais próximo da gente, sabe? Porque senão a gente fica assim, com aquela imagem de Jesus crucificado, dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala, caramba, perdoar desse jeito, Deus, vai demorar demais, haja encarnação, né? Mas perdoar entendendo aonde eu estou no universo, o que me cabe nessa conta toda, e como é que eu posso fazer para voltar a ser eu comigo mesmo e estar no meu eixo, não sair do meu eixo, aí ficou mais fácil, né? Primeiro porque é uma coisa que a gente decide, então não está na mão de ninguém para resolver, a gente decide por nós mesmos. E segundo, eu posso fazer independente da outra pessoa, se ela foi penalizada ou não pelo crime que ela cometeu, se ela está aqui ou se ela não está, se ela me pediu desculpa ou não pediu desculpa. Eu assumo essa postura, eu terei isso para comigo, né?
Então, eu acho que ela é uma postura até de honestidade para conosco mesmo. Então, a minha fala era essa, eu acho que eu já passei os 15 minutos. A gente vai abrir para pergunta? Então, beleza. Quem quer fazer alguma pergunta? Você quer usar o microfone? Vocês, como médico, o que vocês podem ajudar, assim, a pessoa que tem fibromialgia? O que ela tem a ver com esse perdão, mágoas? O que causa tudo isso no corpo? Você usa o outro lá que eu vou... É muito complexo. Não dá, como é que você chama? Marli. Não dá, Marli, para a gente resumir uma síndrome dolorosa crônica num aspecto só, né? Mas com toda certeza, a abordagem terapêutica tem que ser multimodal. O que é isso? Eu tenho que trabalhar o psicológico. Eu tenho que encontrar caminhos de relaxamento. Eu tenho que encontrar, inclusive, aceitação. Porque, tratando-se de uma condição crônica e de difícil resolução, eu tenho que me acalmar, ao invés de me desesperar. Todas as vezes que a pessoa tem, às vezes, uma contrariedade, uma agressão, né, emocional, a crise vem... total. Exatamente, é um dos principais gatilhos da dor, o estresse, a ansiedade. E eu posso mudar isso. Eu posso, por exemplo, aprender que muitas das coisas que me deixam estressado, nervoso, na verdade, não são uma ameaça tão grave. Eu posso me desapegar de certas coisas e comportamentos. Para isso existe, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Eu vou entender e racionalizar. Espera aí, ele pisou no meu pé, foi sem querer. Precisa de eu ficar nervoso, querendo brigar, né? Então, trazer a questão para um aspecto mais racional, estudar a situação. Muitas vezes, nesse estudo da situação, você tem que tomar decisões e falar, eu não posso continuar aqui me submetendo a isso. Eu estou correndo risco. Nós vivemos um problema de agressão, por exemplo, de feminicídio, de agressão doméstica gravíssimo. Nós não podemos aceitar isso. Ah, então você está dizendo que aquela mulher nunca pode perdoar? Claro que ela deve perdoar, mas ela deve se proteger. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a cura, ou vamos dizer assim, a busca pelo tratamento dessas dores passa por um processo de aprendizado. Você vai aprendendo o que você vai desapegar. Você não vai trazer isso mais com você. E, ao mesmo tempo, você vai apegando-se a coisas positivas. Psicologia positiva. Ah, eu vou ser voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, vou ficar mexendo, remoendo mágoa. Não, vamos para frente. Psicologia positiva. É a que mais dá resultado. Vamos malhar, vamos para academia, vamos... eu garanto que se você fizer isso, ou quem tem dor crônica fizer isso, reconexão mental, direcionamento, exercício, com certeza o perdão vai fluir e as dores vão melhorar. Tá? Alô? Ó. E a fibromialgia parece que ela está muito ligada a transtorno de ansiedade e depressão. Você vê que tem uma relação, sim,
de alterações psiquiátricas com um processo inflamatório crônico, ativando aí a cascata, né, do eixo e desencadeando em dores crônicas. Tanto é que também é muito cultural. A gente vê, pelo menos no consultório, quando você vê uma pessoa lá está com uma doença grave, um câncer que está no abdômen, enfim, aí tem metástase no osso, dá muita dor. E aí, às vezes, você vai conversar ou vai examinar, você vê que de pessoas, e aí é interessante, você vê isso no dia a dia. Pessoas que têm muito bem resolvida a situação do que causou, ou esse pé no chão, o entendimento de tudo, e a gente vê que o oriental, ele está lá com a mesma dor, o tumor do mesmo tamanho, que você vai examinar, ele é resiliente. Você examina, ele está doendo. Até o nível de amplitude da dor, a dor para mim é a mesma, mas o sofrimento é como que você põe a carga. E o latino-americano, nós, antes de encostar, já está gemendo, você nem te conta, está doendo demais, é aquela, como é que foi que tudo começou? Eu nem sei por onde começar. Tudo bem, é uma questão de aconteceu a situação de sofrimento, só que às vezes a gente amplifica e fica nessa, aumentando, inclusive revivendo, e aí num processo até crônico de várias vidas, revivendo uma situação de ataque e de sofrimento de agressão. Aí você ataca e sente que é agredido. Aí você quer se sentir vítima e por conta que você quer ser vítima, você vai e acaba agredindo. Aí você não sai desse ciclo que te aprisiona. E aí o inverso também acontece. Quando você resolve decidir isso, parece que põe um fim. O mal é aniquilado, é impressionante. Até a questão de dor. Você lida melhor com as dores quando você entende esse padrão. E o perdão entra em quê? Aí volta a história também dos orientais, quando entenderam da primeira agressão, na Segunda Guerra, eles entenderam o mal que eles foram lá e fizeram, e entenderam isso e aceitaram o perdão depois das bombas atômicas. Olha que interessante. E eles entendem isso, puseram um ponto nessa questão e falam, vamos passar daqui para frente. Agora, daqui para frente, a gente vai ter que melhorar as nossas caminhadas, diminuir a dor de um histórico, inclusive a dor física pontual. Eu pedi perdão ali porque a gente tem que ir embora. Alguém quer fazer mais algum questionamento, alguma pergunta? Quer? Ouve-se dizer muito que o não perdão causa câncer. Tem algum estudo sobre isso? É interessante, não tem uma relação assim, de maneira observacional, vamos dizer assim, de um estudo científico que observa, porque é difícil mensurar a pessoa que não perdoou e desenvolveu um câncer. Onde que eu quero chegar? Às vezes aconteceu alguma coisa de produzir uma molécula ou um sinalizador, ou um fator inflamatório, ou uma agressão interna física que vai lá e agride a célula, causa mutação na célula e causa o câncer. Não tem ainda, porque é tudo muito sutil. Então, acho que a ferramenta, o aparelho, a gente vai acabar desenvolvendo e chegando nesse nível, de fazer tipo uma tomografia do corpo espiritual, ou uma super ressonância magnética para analisar. Aí vai ser bom isso também, sabe por quê? Porque aí a própria ciência vai diminuir a necessidade de aparelhos humanos sensíveis que conecta e olha para o outro e fala, tem uma parte escura aqui no seu fígado, mas ainda está em nível energético. E vai ser bom, por quê? Porque aí a gente vai evitar também todo mundo correr atrás dessas pessoas dentro do movimento espírita. Eu digo médiums, mas tem profetas, tem curandeiros, tem isso que às vezes dá problema ao longo da história do humano, porque o homem às vezes procura ele para beneficiar a si próprio e fala, eu quero então saber de uma situação antecipada, ou então eu quero, só porque agora eu estou achando que eu vou ficar doente. A gente, infelizmente, é assim no processo de evolução, a gente barganha esse movimento e essa conexão com o mundo espiritual, mas enfim,
quando chegar esse aparelho, o que vai ser bom, a gente vai perceber em que a gente pode ter esse tipo de informação sem ter o viés da interpretação humana e da gente sair atrás idolatrando pessoas. Por quê? Porque aí a gente vai ver e vai falar, então agora eu tenho que mudar de vida. Será que a gente também está preparada para isso? Porque eu afirmar, não perdoar ou ter outras coisas, uma mágoa, aquela mágoa pesada que vira um ressentimento, que vira uma ira, que vira uma vingança, que para mim é um acúmulo maior disso tudo, né? A vingança causando o câncer. E será que a gente está preparado, inclusive, para eliminar esse sofrimento, mesmo sabendo que lá na frente eu posso adoecer? Ou isso vai vir só uma informação e eu não vou conseguir pôr em prática a mudança de conduta? Então, o que a ciência sabe hoje é mudança de hábitos de vida. Então, indiretamente, pode ser que te proteja de um câncer você perdoar. Porque a pessoa que perdoa, ela está mais tranquila, está mais leve mesmo, ela vai ter mais sensibilidade para enxergar o tanto de coisas boas que tem a vida, de caminhar bem, mais leve, vai melhorar a sua autoestima, isso acontece, vai parar de ficar reclamando, esperando o perdão do mundo, dos outros, vai atrás e vai começar a frequentar um ambiente cultural ou religioso, ou um grupo de voluntários. Essa conexão social protege ela para quê? Aí ela indiretamente vai parar de fumar, se ela fuma, vai usar álcool com moderação, vai querer alimentar melhor, vai querer dormir melhor, vai querer fazer atividade física, e isso vai, consequentemente, diminuir muito as chances dela ter um câncer. E ela vai voltar no consultório médico e vai falar assim, tá vendo, doutor? O que você ficou aqui 5, 10 anos falando para eu fazer, eu consegui em 6 meses, eu encontrei um grupo bom, fui lá no Fiestu em Tupaciguara, escutei uma coisa, dali eu saí, movimentei um grupo, comecei a fazer um trabalho de caridade, assistencial, que seja, e estou mais feliz comigo mesmo. Então, em 6 meses, 1 ano, eu consegui mudar todos os meus hábitos de vida de algo que foi mais verdadeiro, do que às vezes a gente só também fica pedindo. Isso a gente fala pra gente como médico, que fica no consultório falando pro outro, faz isso, faz isso, faz isso, e a gente mesmo não querer mudar, isso é complicado. A gente tem que unir o discurso com a atitude, né? Pessoal, obrigado. A Aline é brava, nós vamos deixar o microfone com ela. Fiquem com Deus, tudo de bom. Obrigado, obrigado. Valeu, pessoal.